Hello, povo! Boa noite! Estamos ao vivo. Vamos ver quem vai chegar. Olha lá, o primeiro hoje foi o meu marido. Ângela, Paulo, você daqui a pouquinho vai entrar comigo, Paulo. Vamos lá. Só aguardando aqui o pessoal chegar. Vamos lá, olá. Oi, Ângela, sua linda! Como é que tá São Paulo? Grata, Ângela, que bom que você tá gostando. Vindo de você é uma honra também, né? Você que é aí facilitadora também, vive nesse mundo das constelações e do autoconhecimento. Ô, linda! Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olha aí, eu acho que a Cris, né, Cris? A companheira do Paulo está aqui conosco. É uma honra, Cris, ter você aqui. Cássius Mazeu, deve ser da família. Seja bem-vindo. A Ângela está aprendendo. A Ângela, nós também, né? Estamos sempre aprendendo. A Olinda, de Santa Catarina. Como tá Santa Catarina, Olinda? Frio? Aqui em Brasília, hoje deu uma chuvinha, né? Onde eu moro aqui, e tá um friozinho até. Mas nada demais, né? Nada que uma blusinha leve. Ângela, Maria e Jacques, vocês são puro amor. Oh, obrigada. Você também, Ângela. É uma delícia. É uma delícia conhecer você, né? Foi muito bom, é um grande presente, né? Que os nossos caminhos tenham se cruzado. Muito bom. Tem pessoa, eu acredito que todo mundo que passa no nosso caminho, eles têm algo para nós, têm algo para nos acrescentar. Mesmo aquelas pessoas que a gente acredita que não acrescentaram nada, que só nos feriram, que nos sacanearam, eu acredito que nenhum encontro é por acaso, né? Cada pessoa traz algo que a gente precisa e aquela pessoa também leva algo que precisa de nós. Então eu acredito que é sempre uma troca, é sempre um encontro, né? Na verdade, é um grande encontro. Os encontros, né? Sempre é uma troca. Alguém deixa algo. Olha só, irmão do Paulo, Cássius Mazeu. Seja bem-vindo, Cássius. É uma honra estar por aqui. Então, pessoal, essa semana, desde quarta-feira, eu acho que é quarta, eu iniciei... Paulo, eu já te chamo, viu? Só um pouquinho. Eu iniciei falando sobre relacionamento de casal e resolvi estender isso. Por quê? Porque eu entendo que o relacionamento de casal, dentre todos os relacionamentos, é o mais importante. E por que eu digo isso e por que eu percebi isso? Na verdade, foi uma percepção que me ocorreu um dia, assim, de tanto atender e tal, e ver na minha própria relação, que quando o casal tá bem, tudo fica bem. Imagine, do casal é onde saem as crianças para o mundo. Essas crianças são alunos, né? Então, esses alunos, se essas crianças estiverem tranquilas, eles serão bons alunos. Depois eles crescem, vão ter os seus próprios relacionamentos. Se eles têm uma boa relação lá nesse primeiro círculo com os pais, eles vão ter bons relacionamentos e depois bons profissionais e aí segue. É claro que não necessariamente precisa ser assim, tão certinho. É claro que pessoas que saem de relacionamentos conturbados, que vivenciaram relacionamentos conturbados na infância, eles conseguem caminhar e ressignificar muita coisa. Mas o que eu entendo é que é mais difícil. Então, quando o relacionamento de casal é tranquilo, eu percebo que o homem, né, se ele é um profissional, ele vai trabalhar tranquilo, ele realiza mais, ele produz mais. Se a mulher também, ela é uma profissional, ela vai tender a desenvolver mais em todas as áreas.
mesmo que ela fique em casa para cuidar das crianças, se ela está com um relacionamento bom ali com o parceiro, ela vai ser mais amorosa com as crianças, ela vai estar num ambiente mais seguro. Então, ela pode se desenvolver mais, ela pode desabrochar. Então, é por essa razão que eu me dedico muito a falar sobre relacionamento de casal. Porque eu realmente acredito que. E outra coisa, né, gente? É do relacionamento de casal de onde a vida brota, né? É do relacionamento entre um homem e uma mulher, não que os outros relacionamentos não sejam válidos, são igualmente válidos no sentido da relação em si. Mas o único relacionamento aonde a vida é passada adiante é por meio de um homem e de uma mulher. Então, eu já vi numa constelação aonde a vida se curvava diante do casal. Porque sem casal não tem como a vida seguir. Então, dito tudo isso para vocês, hoje eu não vou ficar com muitas delongas, que eu acredito que o Paulo tenha muita coisa para falar para a gente acerca desse relacionamento de casal no aqui e agora. Então, Paulo, me manda uma solicitação para você entrar aqui ao vivo comigo. Oi, Rita! Oi, Débora! Oi, Luana! Algumas pessoas eu não vejo o nome aqui, então eu não falo, tá? Elisa, Ana Fontanelli, M.A. Silva, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, tá bom? Deixa eu só esperar o Paulo me mandar chegar a solicitação dele aqui, pra gente começar com o Paulo, tá? Então é isso, pessoal. Eu acredito que até quarta-feira nós iremos ainda falar sobre alguns outros temas acerca do relacionamento de casal, certo? Então o Paulo me mandou aqui. Oi, Paulão, Rita, casal lindo que nós amamos. Deixa eu... Ah, ele tá cumprimentando, é o Jax. Aguardar o Paulo aqui. O que ele vai nos dizer? Ah, Paulo, tá, oi, sou eu. Olá! Olá, Tudo boa bom, noite. Paulo? Tudo bem? Tudo? Como é que tá aí? Você fala de São Paulo? Paulo de São Paulo. Ai, Bem aqui como é na que tá São divisa entre Paulo? a cidade de São Paulo e Osasco, que é uma cidadezinha aqui pertinho da cidade de São Paulo, bem na divisa. Ah, legal. E como é que tá aí, Paulo, com essa quarentena? Parece que São Paulo tá bem agravado assim os casos, né? Tá bem Ou agravado, não? Maria. Nossa, a cidade tá bem paradinha aqui. Tá esse É até momento difícil bem, imaginar, né? tá um momento bem desafiador, digamos, para todos nós, né? É, sabe o que que eu acho mais interessante? De vez em quando eu fujo da quarentena e eu vou dar uma corrida, sabe? Hum. Mesmo com a recomendação, mas é porque eu preciso. Eu preciso de vez em quando dar uma corrida para. Eu falo que eu sou dependente química, da química boa do exercício, né? Você, como professor de educação física, você sabe disso. É E isso o aí. interessante é que, às vezes, eu atravesso avenidas com sinal aberto e não preciso esperar o sinal fechar para carros e abrir para pedestre. Então, eu fico assim admirada, sabe, do fenômeno que nós estamos vivenciando. Realmente é algo eu eu não imaginava isso. Para mim é inimaginável. Inusitado, né? Então, parece que temos alguma lição Total. para aprender com tudo isso, que a gente possa olhar com cuidado para tudo isso, né, Maria? Que seja um Tenho momento certeza que sim. da gente olhar para dentro, né? Um momento para a gente poder olhar o que que a gente tem para aprender, o que que a gente pode tirar de lição de tudo isso e possamos seguir um caminho diferente do que a gente vem seguindo, né? É verdade. Como diz Bert Helling, sempre é possível ter um novo começo. E cada um de nós tenhamos aí um novo começo, né? E a É isso gente não acha que a gente pode seguir como se nada tivesse acontecido, né? aí, Maria. Então, Paulo, ontem você assistiu a live, né, com o Clayton. E assim, ele falou muito dessa questão da base do relacionamento, que é ali com o amor e consciência, né? Tendo como estrutura base, e depois sobre os pilares, que é, você me ajuda se eu esquecer, que é a honra, a confiança Ah, isso, a e a segurança. intimidade.
A É, segurança. segurança, né? Eu sempre confundo essa parte, esse pilar de confiança com segurança, porque eu acho que está bem na minha cabeça, eu acho que é quase a mesma coisa, sabe? E a intimidade. E que o que vem para coroar tudo isso é um êxtase na relação, né? E aí Exato. você falou que hoje você daria meio que uma continuidade acerca desse tema, então eu vou deixar a bola contigo agora. Só se apresenta antes para nós, né? Sim, sim. Primeiro quero te agradecer pelo convite, né, Maria? É um prazer estar aqui com você, poder contribuir com o seu trabalho aí tão bonito, da gente ver todo dia aqui você fazendo as lives, né? Todo dia trazendo algo super interessante para a gente. Então, um prazer super enorme estar aqui com você, poder contribuir um pouquinho. Assisti a live do Clayton ontem, que foi sensacional. Nossa, que live super explicativa, né? É, o Cleiton é ótimo. Ele é demais. Então, ontem o que ele falou bastante, né? Ele falou bastante dessa interação do casal. Né? No início ele falou dessa importância da gente se conhecer, da gente estar melhor para o relacionamento, mas ele falou muito ontem desse aspecto de como que a gente pode trazer, então, fazer com que nosso companheiro, nossa companheira se sinta honrada dentro do relacionamento, fazer com que o companheiro se sinta seguro, né? Para que isso possa criar Aham. intimidade. Então, o que eu acho que a gente pode falar um pouquinho hoje e trazer, que é a proposta aqui, é poder trazer que quando eu cuido de mim, quando eu me autoconheço e me torno uma pessoa melhor, é a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso companheiro. Então, a ideia aqui hoje é trazer um pouquinho da abordagem da Gestalt, né, que é onde eu estou complementando minha formação agora, e como que a gente pode, através de algumas ferramentas de autoconhecimento, dar a nossa melhor versão para o nosso companheiro. Porque o que acontece Sim. muitas vezes, a gente olha para o relacionamento e sem se dar conta, são sempre mecanismos inconscientes, né? A gente percebe que o relacionamento não está fluindo tão bem, não tem tanta fluidez, não tem tanta harmonia. E aí, se a gente olha para esses pilares, apenas para os pilares, né? Eu posso olhar assim, o primeiro pilar é da honra. Então, para eu me sentir honrado, para eu me sentir honrado, eu preciso de tal, tal, tal coisa. Para eu me sentir seguro, eu preciso de tal, tal, tal coisa. Como até o Cleiton deu exemplo ontem do celular, né? Que ele está no celular e a companheira dele fica insegura por ele estar no celular. E aí, como num relacionamento de compaixão, de empatia, de afinidade, você consegue enxergar isso no outro, mas é importante que a gente não deposite as nossas inseguranças no companheiro. Senão vira também um desequilíbrio total na relação. Então, antes de depositar nas mãos do outro a minha paz, a minha segurança, é muito importante olhar como está isso para mim. Como está a minha segurança. Como está a minha própria intimidade comigo mesmo, para que eu possa depois ir para a relação assim. Né? Então, o que eu acho Sim. que a gente pode trazer um pouquinho hoje, a gente trocar aqui algumas figurinhas, é nesse aspecto da gente se melhorar para poder trazer o melhor para a relação e como que a gente pode fazer isso. Paulo, e só é muito interessante o que você está trazendo agora, porque vem de encontro com o que eu falei nas duas primeiras lives, que a gente traz questões, né, pessoais que a gente traz lá do nosso sistema familiar, de outras gerações, né, é uma coisa transgeracional e que muitas vezes não nos permite, né, de uma certa forma, não nos deixa livre até que a gente se torne consciente, claro, de seguir equilibrando com o parceiro. Então, eu acredito que trazer, né, como o Cleito bem colocou, né, trazer consciência para o que de repente está te prendendo, né, a você mesmo, e que isso dificulta a sua relação com o outro, é muito interessante, porque aquilo que estava escuro, de repente você passa a enxergar. E daí você não está mais necessitando
que o outro venha para suprir algo que não é ele que tem que fazer. Exato. Não é verdade? Faz sentido para você? Não, para mim essa é a base de tudo, Maria. E eu que já estou nesse processo, né, de autoconhecimento, de busca há um tempo, você percebe que isso faz toda a diferença para nossa própria relação com a gente mesmo, com você se sentir confortável com você mesmo. Porque a gente tem essa tendência de jogar sempre para fora, a gente olha para o externo. E a questão é onde isso começou, né? Eu acho que esse é o ponto que seria interessante trazer. Onde começou essa ideia de que a solução está sempre fora e como que a gente pode olhar e expandir a consciência para olhar o que a gente faz, como são, como a gente colocou lá na divulgação, como são esses personagens que a gente cria, essas máscaras que a gente criou, para poder ir para a vida buscando aceitação, buscando reconhecimento. Perfeito. Né? Vamos falar um pouquinho disso, então, onde isso começou? Claro, por favor. Antes, só Então, me fale quem é você, Paulo. Nos fale. eu pulei essa parte, né? Quem é esse homem que caiu de paraquedas aqui nessa live? Não, cair de paraquedas não. Nós somos amigos virtuais, como você falou. Não, eu tô falando assim pro pessoal que está nos assistindo, né? Claro, claro. Então, hoje Fale. eu sou professor de educação física, como eu falei para você. Passei aí a minha vida inteira estudando principalmente as lesões musculoesqueléticas. E aí o universo vai levando a gente por vários caminhos, né? E nos últimos anos eu comecei a estudar como as emoções, como os aspectos psicológicos afetam o nosso corpo, como essas emoções ficam presas no nosso corpo e, consequentemente, afetam nossa saúde, afetam o nosso sistema musculoesquelético, faz com que a gente perca a função. E aí aí abre um mundo para a gente, né? Você fala, nossa, que interessante poder olhar para essa interação entre emoção, entre corpo e como tudo isso acontece. Então E acabei me como isso tá especializando juntinho, né, Paulo? E tudo como isso tá juntinho, né? tudo juntinho. Aí fui parar na Gestalt terapia, que é essa terapia do aqui e do agora, que fala muito de corpo, né? Fala muito da somatização. E aí está sendo extremamente assim surreal, podemos dizer, porque as coisas vão se complementando, né? A gente vai agregando as coisas à nossa profissão. Então, para mim hoje está muito interessante poder agregar esses conhecimentos no meu trabalho, com os meus clientes. Está sendo muito interessante para o meu próprio autoconhecimento, porque quando você está estudando, você vai se trabalhando junto, né? Claro. E olha, eu estou aqui curiosa para saber mais sobre isso, porque eu não sei muito sobre essa área que você traz, mas eu sei que tem muito a acrescentar. Então vamos lá. Muito. Acho que um primeiro ponto, se a gente for começar a falar um pouquinho dessa ligação de corpo e de emoções, acho que é muito interessante a gente já olhar que no trabalho físico que a gente faz, assim como as emoções se prendem no corpo e muitas vezes a gente se sente mais travado, como essa angústia traz retraimentos, né, traz fechamentos e alterações até de postura, a gente pode criar essa relação do como o movimento, como que o corpo também tem uma relação com esses aspectos emocionais da vida. Então, só para dar um exemplo, quando a gente pensa em alongamento, que é uma atividade básica para você ficar mais flexível, para você ter mais mobilidade para as coisas do dia a dia, é interessante fazer essa relação. Como é isso na minha vida? Como é que é essa flexibilidade que eu tenho, essa resiliência para os desafios que se apresentam na vida? Quando a gente faz um treino de estabilidade, hoje está muito em alta, né? Os treinos funcionais, treinos de equilíbrio, a gente poder trazer isso também para a vida. Como é que é a minha estabilidade, o meu equilíbrio na vida? Eu consigo manter meu centramento ou eu tenho uma tendência a desequilibrar para lá e para cá quando o mar está mais revolto, né? Como é que está a minha força para poder me sustentar e enfrentar as batalhas que a gente precisa enfrentar? Como é que está a minha resistência cardiovascular
para poder permanecer aí nessa jornada. Então tem muita coisa muito interessante que a gente pode fazer essa relação entre movimento, entre corpo e entre os aspectos psicológicos. Sim, sim. E como que você falou sobre a questão. Eu entendo assim, o corpo fala, né? Eu acho que eu poderia resumir dessa forma o que você Ah, disse. sem dúvida. Então, o corpo fala. Então, assim, você falou sobre a flexibilidade. Talvez essa flexibilidade que se mostre no corpo poderia também ter um impacto lá na relação do casal. Não, não tenha dúvida, né? Não só na relação do casal, mas em tudo na vida, né? Como é a minha flexibilidade para a vida? Como é que é a minha flexibilidade para lidar com os problemas e com as diferenças que a gente encontra, né, na relação de casal? Então, é um mundo aí para a gente poder explorar, Maria. Isso daí acho que uma outra live, só da gente falar desses aspectos Tá, físicos, né? certo. Eu acho que É, daria, vamos. assim, Isso, margem então para vamos muita coisa. focar. Eu acredito, é um universo, né? Então, assim, eu acredito que a gente possa focar aí no que você trouxe como tema, né? Que é o aqui e agora e as máscaras, que eu achei, assim, sensacional. A bola é sua, eu vou só escutar aqui, quietinha. Não, vamos lá, a gente vai trocando as informações juntas aqui. Se o pessoal quiser interagir com a gente também com as perguntas, a gente vai Sim, interagindo. eu, O, eu acho que tá o bom, eu ponto vou mais... olhando aqui se tem pergunta e te passo, tá? Tá bom, combinado. Acho que o ponto interessante da gente olhar para essas Ó, máscaras já e... tem uma pergunta aqui, Paulo, só um pouquinho. E as pessoas que não têm flexibilidade física? Então, não é uma relação assim que eu falo assim, a pessoa que não tem flexibilidade física não tem flexibilidade para a vida. Não é um fator exato, nossa, isso realmente acontece. Mas é interessante de se observar, porque como o corpo Sim. fala, e como você disse, essas emoções estão presas no corpo, é muito interessante, Nossa, tá meio que travando, né? Para mim tá aqui o sinal falando. tá. Tá bom? Vê se melhorou agora. Melhorou, melhorou. Então, é muito interessante, acho que essa observação, né? A observação dessa relação da flexibilidade corporal e como que é isso para a minha vida, da minha estabilidade, da minha força, da minha resistência. E fazendo esse paralelo e percebendo, e muitas vezes a gente vai conseguir enxergar essa relação do que acontece no nosso corpo, o que acontece na vida. O que acontece na vida e a gente enfrenta, acontece no nosso corpo. Então é algo muito interessante de se observar, apesar de não ser, nossa, quem não tem flexibilidade corporal não tem flexibilidade para a vida. Não é um fator exato, mas é muito interessante poder observar isso, né? E Compreendo. colocar muitas vezes até como meta, assim, eu acho muito interessante. Você vai fazer um trabalho físico, nem você falou, nossa, eu gosto de fazer uma corridinha. E às vezes esse treino se torna desafiador. Você está lá fazendo sua corrida, tem alguns momentos que ficam mais difíceis ali. Você precisa de uma energia extra para colocar ali, para colocar o seu foco, para poder completar aquilo. Isso acontece na vida Sim, também. Situações que a sim. gente fala, nossa, eu preciso de um fôlego extra aqui, eu preciso de um esforço extra e ter a capacidade de sustentar esse esforço extra, né? É só para a gente mudar de rumo. Uma coisa que eu observei, Paulo, eu tenho muita energia para atividade física. É algo assim que eu posso fazer por horas que eu sinto muito prazer. Né? Eu também sou educadora física. E aí, o que que eu fiz um dia desses? Eu observei isso e eu falei e eu percebi que em algumas áreas da minha vida eu tinha um pouco de preguiça, não tinha tanta disposição, meio que deixava para depois. Então eu falei assim, eu posso usar essa mesma determinação que eu tenho para atividade física, para isso que eu tenho mais dificuldade. Então eu vou meio que transportar um pouco dessa energia para isso que eu tenho mais dificuldade. E assim, eu acabei ganhando resistência nessa outra coisa que eu tinha dificuldade. Porque eu tinha um parâmetro. E isso foi bem interessante observar. E você falou isso, eu me lembrei. Mas enfim, era só isso que eu queria colocar. Tá bom? A gente pode entrar no que Sim, você ia essas falar. são Eu... aquelas sabedorias, né, que a gente fala isso, a gente sabe tudo, né? Tá tudo dentro da gente. Então você vê, você trouxe algo que você se lembrou e que às vezes a gente faz instintivamente.
E acho que isso é algo que a Sim, Gestalt traz para a gente também, que é muito interessante da gente olhar, que a gente ficou muito preso no decorrer dos anos ao nosso cérebro racional, né, intelectual, onde a gente traz várias racionalizações, resoluções de problemas e vai para a vida assim. E o nosso cérebro emocional, as nossas emoções, né, que está aqui no centro do chakra cardíaco, assim como o nosso cérebro instintivo, acabou sendo deixado de lado, porque a nossa industrialização, né, a nossa cultura moderna nos levou para isso. Antigamente, quando o sim. homem estava mais em contato com a natureza, que ele estava ali precisando caçar, precisando recorrer aos instintos, era diferente, a gente precisava daquilo. Hoje em dia isso está ficando de lado e a gente não olha muito para essa parte instintiva, emocional, né? O que eu estou sentindo no aqui e agora, poder olhar para essa emoção, poder olhar para esse instinto e também usar essa sabedoria a nosso favor. É uma conexão com a gente mesmo, né? Que o processo de autoconhecimento vai dando isso também. Verdade. Né? Então você percebeu isso instintivamente e agora fez essa relação. Então é isso que eu estou dizendo, a gente poder reparar nessas coisas, poder olhar para isso e poder se ouvir, se conectar. Né? Esse é o caminho, né? É o caminho. E é isso que a Então gente acho está fazendo aqui interessante a hoje. gente trazer, se você achar proveniente agora, de onde surgem essas máscaras, né? Essas máscaras e esses personagens que se a gente não tomar cuidado a gente leva aqui para a vida inteira, né? Como que isso surgiu na nossa vida e a gente muitas vezes vai carregando isso e nos faz muito mal, nos cria várias situações de autossabotagem e prejudica as relações, não só as de casal, como a gente vai falar hoje, mas relações com filhos, relações com os pais. E que aí Sim, tem um por favor. paralelo gigante para a gente fazer com as constelações que você é mestra. Por favor, Paulo, eu estou ansiosa para ouvir. Então vamos lá. Esses personagens que a gente fala, que muita gente chama do ego, né? A formação desse ego, dessas máscaras que a gente coloca, normalmente acontecem até por volta dos 8 anos de idade. Então, o que são essas máscaras? O que é esse ego? A criança, que está ali naquela espontaneidade, né, que é aquela coisa, uma das coisas mais maravilhosas da vida, né, de você poder olhar uma criança e ver aquela coisa livre da criança, a espontaneidade da criança. Eu tenho dois sobrinhos bem pequenininhos agora. O Danilo, que mora nos Estados Unidos, lá com meu irmão que está morando lá, e minha cunhada. E agora, há 1 ano e meio, tive a primeira sobrinha, a primeira mulher da família, que é a Bia, tá com 1 ano e meio só. Então, tá ali com eles é um momento assim mágico, que você vê aquela liberdade da criança, aquela espontaneidade, aquela beleza que não é que não passou por nenhum processo de adaptação ainda. A gente enxerga realmente a criança livre, né? Com toda a espontaneidade dela, com toda a liberdade. E por mais que os pais estejam super conscientes e deem aquele amor, procurando fazer o melhor possível, em algum momento a criança, nessa busca de amor pelos pais, ela sente que ela precisa fazer alguma adaptação para poder ser aceita, para chamar atenção, para receber mais amor. E nessa adaptação que a criança faz, nesse processo adaptativo, ela começa a perder essa espontaneidade, essa liberdade da criança livre. Ela começa a acreditar que, sendo quem ela é, ela não pode ser aceita. Então ela começa a criar estratégias para poder chamar atenção, para poder receber aceitação. E aí passa a acreditar nessa máscara que ela criou, nesse personagem que foi criado para poder ser aceito. Então aí começam as adaptações. Então, em maior ou em menor grau, dependendo das dificuldades, né, que a gente enfrentou, principalmente até os 8 anos de idade, a gente vai criar mais ou menos dessas estratégias que fazem com que a gente perca essa espontaneidade, né? Que a gente vá para o mundo de uma forma adaptada. Porque tem uma criança que foi ferida de alguma forma.
E aí você pode falar, nossa, mas eu não queria que meu filho fosse ferido de alguma forma. Isso não tem jeito. Às vezes é uma situação, uma criança não tem ferramentas para lidar, como os adultos que já têm uma base. Às vezes um episódio pequeno, às vezes um atraso dos pais, às vezes uma forma um pouquinho diferente que os pais falaram com ela. Para a criança aquilo é demais, é uma proporção muito grande e faz com que aquilo acabe se tornando um trauma para ela, por mais que aos olhos de um adulto não seja nada muito relevante. Mas para a criança foi naquele momento, né? Sabe o que me veio aqui agora, Paulo? Por Hum. exemplo, as crianças que são deixadas muito cedo na creche, né? Não é nenhuma crítica, mas é só uma observação. Ali, a criança, ela pode ter uma sensação de abandono, né? Ou isso não pode acontecer? Não, pode acontecer até numa própria. Ela está ali na escola e ela até acostuma com aquilo, né? Ela está na escolinha, mas o papai vem me buscar. Ela está esperando ali o papai chegar, a mamãe. Mas aconteceu algum problema com o carro. E aí o pai que chegava aquele horário acaba chegando 20 minutos depois. Aqueles 20 minutos pode ser uma eternidade para a criança. Não dá para a gente Entendo. controlar essa série de coisas. Aquilo é algo que ela precisava passar também. Faz parte do nosso Sim. processo aqui nessa jornada, né? De desenvolvimento, de evolução. Então, para a criança, aquilo pode ser uma sensação de abandono. Ela pode achar que ela não é merecedora da atenção dos pais, se sentiu rejeitada naquele momento, se sentiu abandonada. Então, ela vai com Aí esse. você. Fala. Então ali se abre. Eu estava lendo um livro esses dias, eu não terminei ele, que fala das 5 feridas emocionais. Você já viu esse livro? Não. E aí, não, então ela fala assim, que para cada ferida emocional, você usa uma máscara para se proteger, muitas vezes, daquela dor. Faz sentido? Então, não sei se cada ferida tem uma máscara específica. O que a gente Uhum. fala na Gestalt de Vanguarda, que é a escola da minha formação, é uma escola baseada também no Enneagrama, que fala dos 9 tipos de ego. Então, o que que Hum, acontece? Quando a criança sente isso, que ela não pode ser autêntica e ela perde essa espontaneidade muitas vezes, ela começa a formatar um ego, um personagem, que vai para o mundo com um certo padrão. Então, tem 9 tipos desses padrões. Isso também dá um tema aí para uma outra live, porque é algo riquíssimo, assim, e muito interessante. De você poder perceber como que você vai para o mundo dessa forma adaptada e buscando a aceitação das pessoas de uma forma geral. Então, dentro do relacionamento, por exemplo, que é o nosso tema aqui, como que isso pode acontecer? Se a pessoa não tem consciência dessa forma adaptada que ela foi para o mundo, ela pode chegar para o parceiro, para a parceira, e usar essas artimanhas, essas adaptações e essas máscaras para buscar o quê? O amor. Então, da mesma forma que a criança usou aquele padrão e se adaptou ali para os pais e percebeu que fazendo aquilo conseguia atenção de uma certa forma, vai dessa forma também para a relação do casal. olha que interessante. É muito interessante. E aí, se você não consegue enxergar isso, você continua nesse padrão e começa a projetar e a culpar o outro. Mas é uma atitude manipulativa, é uma máscara, né? É algo que a gente criou para poder ser aceito. Então, por exemplo, só para poder clarificar, eu vou contar um pouquinho das minhas estratégias aqui. Vou me vulnerabilizar um pouco aqui para vocês e vou contar quais são os meus mecanismos de defesa, como é o mecanismo de funcionamento das minhas máscaras, quando eu não consigo me manter na minha essência, no meu ser, como que eu faço para buscar atenção. Eu, por exemplo, aprendi logo cedo que para buscar essa atenção, que a gente aprende lá com mamãe e com papai, eu precisava ser um menino bonzinho. Então eu tenho uma tendência adaptativa de fazer o papel do bonzinho, sempre no fazer. Então eu tenho essa tendência do fazer, de agradar, de buscar agradar, de poder fazer tudo certinho. Mas é uma atitude adaptativa. Eu faço isso para
buscar o quê? Para buscar reconhecimento, para buscar amor. Mas é um mecanismo do ego. Se eu consigo ter Entendo. consciência disso e vou para a minha essência e estou querendo esse amor, eu posso chegar para a Cris, para minha companheira, e falar, estou sentindo sua falta. Falar com clareza, com sinceridade, de um outro lugar e não desse lugar adaptado. Porque esse lugar adaptado é um lugar manipulativo. Né? Dentro da constelação, Paulo, a gente fala que trazendo isso daí, você sai do papel da criança, né? Você deixa a atitude infantil quando você toma consciência e age como um adulto. Então você faz essa transição aí. Faz algum Exato. sentido? Não, não faz algum sentido, faz todo sentido. E a gente larga o lugar da criança, por quê? Porque é uma atitude infantil. Porque é uma ferida infantil. Né? É a criança ferida que tem dentro de todos nós. Essa criança ferida Sim. vai para o mundo. Então, por exemplo, Com as suas feridas. se eu tô nessa ferida infantil e tento fazer o papel do bonzinho, é um menino bonzinho que está querendo ali agradar a mamãe. E aí, por exemplo, eu não Uhum. consigo isso, de alguma forma isso não teve sucesso, eu posso também virar uma criança rebelde. E aí, ao Sim. invés de ir para o lugar do adulto, eu posso virar uma criança rebelde. A minha criança rebelde, por exemplo, não é uma criança que grita, que esperneia, que dá piti, que dá show, mas é uma criança rebelde que toma distância, um lugar de frieza. Então eu fico na presença, mas eu fico frio, como um lugar de arrogância, como eu não preciso de você. Então Entendi. são mecanismos, né, da criança ferida, que é uma criança machucada que todos nós temos dentro de nós. E é extremamente desafiador, né, lidar com tudo isso. Como que a gente lida com tudo isso? Porque é muito mais fácil você jogar isso para quem está na sua frente, né? Ah, você não me dá isso, eu estou aqui e você não faz. Assim eu não me sinto seguro para estar com você. Claro que tudo é muito relacional e normalmente essas feridas infantis se atraem, né? A gente sabe, e você sabe bem aí nas constelações, o quanto esse emaranhado é complexo, né? Enquanto a gente atrai alguém que precisa trazer algo para nos ajudar a curar, a Isso, transpor isso, na verdade, né? isso. Então, o outro não vem por acaso, ele vem atraído pela sua vibração, pela sua energia, pela sua, quase a sua necessidade, né? E o outro Exatamente. também traz as feridas dele. E aí? E aí a gente tem que lidar com tudo isso, né? A gente tem que lidar com tudo isso. E é com coragem, né? A gente precisa de coragem, precisa de determinação para isso, bastante coragem e determinação, mas precisa também, e o que é essencial, é muita autocompaixão. Para a gente poder lidar com tudo isso com leveza e de uma forma que a gente não fique se dando chibatada, porque aí a gente pode também, é o mesmo problema entrando pela porta dos fundos, né? Eu falar, então o problema sou eu, é a minha carência emocional, eu estou jogando para o outro, ah, você é uma porcaria mesmo. Só que a gente tem que lembrar que isso é uma criança ferida que tem dentro de nós. E essa Sim, criança ferida que está machucada, ela precisa sim de acolhimento. E quem que vai acolher essa criança hoje? Que não tem mais o papai hoje, não tem mais a mamãe hoje, você é um adulto que se relaciona. Quem que vai acolher essa criança? Não vai ser o seu companheiro, sua companheira também. Que, como você mesma diz aí em todas as suas aulas, é um relacionamento de igual para igual, né? De homem e mulher. Então, se eu coloco a minha criança para minha companheira acolher, não deixa de ser essa relação de igual por igual. E vice-versa. é. Quem vai acolher essa criança ferida somos nós mesmos. É o E adulto, né? é o adulto. Então eu hoje sou o meu pai, eu hoje sou a minha mãe para cuidar dessa criança. Então, para Sim. que, se existe, por exemplo, insegurança, se existe falta de intimidade comigo mesmo, estou distante de mim mesmo,
com muita autocompaixão, eu vou pegar essa criança no colo, eu vou fazer algumas meditações, onde eu possa conversar com essa minha criança e falar, tá tudo bem agora, você tá seguro agora, eu tô aqui com você. E aí essa criança que está lá dentro, que é esse lugar imaturo que a gente tem, que você falou que é o virar adulto, vai amadurecendo, vai ficando mais seguro, porque essa criança interior sabe que por mais que o mundo a rejeite, a rejeição acontece, a gente não vai ter aceitação de todo mundo. Mas por mais que eu receba algum tipo de rejeição no meu trabalho, ou que seja da parceira ou do parceiro, eu mesmo não me rejeito. Eu estou bem comigo mesmo e eu me amo. Então é um trabalho de auto-amor, é um trabalho de autocuidado. E com esse autocuidado, com esse auto-amor, eu fico muito mais pleno para poder ir para o outro. Né? Paulo, interessante você falar isso, porque esses dias eu estava aqui no tanque lavando roupa. Estava aqui lavando umas peças de roupa e aí eu fiquei olhando para isso, né? Para a criança, para minha criança. E porque assim, a gente pensa que está aqui gravando lives e falando para as pessoas sobre alguma coisa que vai somar na vida delas, mas tudo isso que eu falo aqui, eu também estou falando para mim. Né? Eu me deixo atravessar, mas no momento que eu me ponho aqui, você aí, que a gente se põe como canal, isso que nos atravessa também é um bálsamo que vai curando as nossas feridas. Você percebe isso? Maria, isso não é, não tenho a mínima dúvida disso. E que não só para Sim. nós, né, a gente vê que o universo traz para cada um de nós vários desafios, né? E são Uhum. nesses desafios onde que a gente pode evoluir, que a gente pode se tornar melhor. Então eu, por exemplo, Exato. estou em 2020, né? Eu comecei a fazer minha terapia mesmo, meu processo individual de terapia em 2013. Começou ali minha terapia individual, e aí foi 2014, 2015, 2016. 2016 já estava me achando o trabalhado, assim, o cara que estava bem, tinha consciência dos meus processos, O né? iluminado. O iluminado já, 3 anos de terapia. Aí eu conheci a Cris, minha companheira atual, minha noiva. Com a Cris, logo que eu a conheci, aquele discurso, né? Nós somos inteiros. E que bom que a gente está compartilhando. Eu sou inteiro, você é inteira também. Ninguém complementa ninguém, mas somos dois inteiros. Só que o universo trouxe a Cris para minha vida, sim, e apertou todos os botões possíveis e imagináveis aqui dentro. Então, eu achava que estava trabalhado, mas despertou todas as minhas inseguranças. Me levou realmente para um lugar de poder olhar para um lugar de angústia, conseguir olhar que, nossa, eu não estou com esse meu amor próprio e minha autoestima tão trabalhadas assim. Então, o universo vai nos trazendo desafios para que a gente possa ir olhando para essas coisas e se tornando melhor a cada dia. E Senão a sabe o gente que acha que eu que está tudo observo? bem, né? Hã? É. E sabe o que que eu observo? É que essas necessidades de situações para serem vistas, né? O Bert Hellinger perguntava assim para ele: como você vai, Bert? Aí ele dizia assim: me completando. Então, é muito interessante isso, porque essas dinâmicas, elas vêm em camadas. Eu acho que o universo também e toda essa força que nos move é muito sábia, porque imagine se ele se apresentasse para nós todas as nossas, digamos, fraquezas ou necessidades de se completar de uma vez. Então vem uma camada, você olha para aquilo, trabalha aquilo, aí você pensa, opa, já, né, tô iluminado, igual você. Aí vem uma situação para te desafiar, para te mostrar, olha só, tem uma peça aí que ainda precisa de encaixe. E assim a gente vai seguindo, e eu acho que isso é até a gente morrer. A gente só se completa mesmo quando a gente morre, né? Pelo menos é aqui o meu, né, o que eu acho. Né? Então, falando da questão que eu estava contando, da criança, né? Sim. Então, eu estava ali no processo de olhar para a criança, que eu estava fazendo uma semana de lives falando sobre
as feridas. E tudo que eu postava e tudo que vinha para mim era sobre o coração. Sobre o coração, sobre feridas e tal. Mas eu até cheguei a falar numa live. Eu falei assim, bom, se eu tenho alguma ferida dessa primeira fase da infância, eu acredito que deve ser algo inconsciente. Aí beleza, né? Tô lá lavando umas peças de roupa, aí me veio a minha criança assim no coração. E me veio um movimento de ir até a minha criança. Olha só. Então eu visualizei a minha criança e eu observei o quanto que a minha criança, naquele momento, ela estava triste. Tinha alguma coisa na minha criança que não estava ali, não estava bem. E aí eu olhei para essa criança, né, aqui dentro, fiz esse movimento e olhei, fui até onde ela estava, enquanto adulta, olhei para essa criança e disse assim para ela, e isso aos prantos, né? Chorando muito, 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 muito. E aí eu falei para essa criança assim, eu falei, querida criança, eu sei que para você aí não foi fácil. Muita coisa aconteceu e você está machucada. Mas olha só, eu vim lá do futuro, eu vou ficar emocionada aqui. Fica, Maria, fica. Eu vim lá do futuro só para te dizer que tudo já passou. Eu vim te buscar. Então você vai comigo. E você está segura. Muito obrigada pela sua coragem. Muito obrigada pela sua coragem, né, de suportar tudo isso para nós. Então eu voltei com a minha criança para o presente, né, que lá era o futuro. E a partir ali do presente eu falei para ela, olha só, aqui está tudo bem. Nós ficamos bem. Graças ao que você suportou lá. Nós seguimos bem. Agora vamos nos virar para o futuro. Vamos juntos. E isso desencadeou um movimento dentro de mim que você não tem noção. E eu estava só em casa, só com a minha filhada, olha só. Aí eu pedi ela para vir, eu falei, vem cá. Ela, madrinha, a senhora está chorando. Aí ela veio para perto de mim, me abraçou. E como a gente conhece de constelação, eu coloquei a intenção dela representar a minha criança. Sim. Então eu peguei ela no meu colo, sabe? E abracei essa minha afilhada, ela não entendia, né? E eu falei, muito obrigada. E falava, muito obrigada para minha criança, sabe? E ela meio sem entender. Aí depois, meu marido que tinha saído ali no mercado rapidinho, com as nossas filhas, e aí eu, ai, o que que foi? Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí depois eu expliquei o que que tinha acontecido. Mas foi um movimento libertador. Libertador, existia. Aí o final disso aconteceu no sábado, isso era uma sexta, aonde o Jacques fez uma viagem comigo. E olha onde estava a ferida da minha criança. Meu irmão, meu segundo irmão mais velho, ele tinha saído de casa para morar na cidade. Eu tinha 3 anos de idade. E eu vi a minha criança andando pela casa desesperada, procurando alguém. Então, eu estava com essa ferida aí do abandono, alguma coisa. E aí depois tudo fez muito sentido para mim. E aí uma peça encaixou dentro do meu coração. Parece que agora a minha criança está mais feliz. É o que eu percebi, sabe? O meu adulto está mais feliz também. A minha adulta, né? Então, eu contei essa história para, assim, ilustrar o que você nos falou. Faz sentido aí para você tudo isso? Maria, Eu só sinto, você é o especialista. Eu só sinto o que está no meu coração. não, primeiro quero expressar minha gratidão por você ter se vulnerabilizado aqui dessa forma online ainda, né? Que é um desafio ainda maior, Maria. Então, parabéns por ter trazido, acho que você trouxe a síntese de tudo que a gente estava falando, né? Porque é exatamente tudo que você disse agora é o que a gente está falando aqui desde o início. Essa criança ferida, se ela não é olhada, se ela não é cuidada, e só quem pode fazer isso somos nós mesmos com a nossa criança e ninguém mais, a gente vai com essa criança ferida para a vida. E, E joga principalmente, por conta do parceiro, né, Paulo? joga por conta que é quem está mais próximo, né? Porque o parceiro é quem? É mamãe e é papai.
Então você fica ainda no dia de hoje esperando que o seu parceiro te dê aquele amor que mamãe não tinha ferramentas para te dar. Ela fez o melhor que ela podia fazer, mas não tinha como fazer melhor. E fica jogando para o Exato. outro. Então eu vi aqui, até nessa sequência de lives maravilhosa que você fez, muita gente falando, ah, mas e quando o marido não quer? Mas e quando o outro não quer? Quando o outro não quer, o outro é o outro. A gente está ali, é nosso companheiro, a gente ama, mas o que a gente pode fazer é o nosso caminho, é olhar para a gente. Porque muitas vezes esse descontentamento com o outro está muito mais relacionado ao descontentamento com você mesmo, com neuroses suas projetadas no outro, e com o outro propriamente dito. E quando você É, vai, você se melhora, você se cura, duas coisas podem acontecer. O outro vem junto, vê esse movimento e te acompanha, porque vê que o relacionamento começa a ficar diferente, vem buscar e vai para um relacionamento mais saudável. Ou o universo mostra que são caminhos diferentes. E aí sai exato, porque dessa eu, neurose cruzada que é extremamente cansativo, né? Que você fica ali sem saber o que está acontecendo. É briga, é discussão, é neurose, não sabe nem por que está brigando, né? Não sabe nem o que está causando o conflito. é verdade. Paulo, nossa live tá no finalzinho e assim, o que você falou, né? O que nos atrai, inclusive, são os nossos emaranhamentos, né? Então, quando um se trabalha e vai se integrando e o outro não quer sair do lugar, às vezes fica um abismo entre o casal, não fica? Exatamente. Fica um abismo. O É, mais importante é trazer consciência, Maria, e olhar para isso. E olhar para situações, às vezes, que a gente se coloca, até para validar o que a gente acredita. Porque muitas vezes a gente acredita que não merece o amor. Não mereceu o amor do papai, não mereceu o amor da mamãe, né? Então você vê até muitas mulheres falando, nossa, eu sempre arrumo aquele mesmo padrão de relacionamento, que são homens violentos e que me maltratam, que era uma coisa que acontecia lá com o papai, que não teve ferramentas para dar amor. Então ela arruma um relacionamento muito próximo a isso para validar que ela realmente não merece. Mas é importante enxergar isso. Se ela é, coloca consciência e coloca luz, ela pode falar, opa, o que que eu estou atraindo, o que que eu estou querendo comprovar aqui para mim? O que que eu estou querendo mostrar para mim? O que que eu quero para minha vida? É uma autorresponsabilidade, né? é verdade. Paulo, olha só, eu quero. É aqui assunto, daria o assunto para mais de metro, mas a live, né, interrompe e aí a gente não tem como seguir. Eu quero te agradecer imensamente pela essa 1 hora de vida que você dedicou aqui para nós, para quem está nos ouvindo. E assim, dizer que eu fico muito grata, né, por todos que estão aí nos assistindo. Eu sempre espero que seja útil, né? Eu imagino que sim. Então, é isso. Eu vou te tirar aqui um pouquinho, tá? E eu vou finalizar só com uma meditaçãozinha aqui rapidinho, que eu acho que dá tempo só para a gente integrar tudo que foi dito aqui. Tá bom? Vamos olhar para essa criança? É isso aí, Maria. Eu queria te agradecer também. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Dizer que foi um prazer estar aqui com você e com todo mundo que assistiu a gente também. Um super beijo. Tá, um beijo para você, um beijo para Cris, sua companheira que tá aí dentro, né? Tá Cris, aqui. né? Você, obrigada por ter nos emprestado o Paulo aí por essa 1 hora. Tá bom? Legal. Então, um beijo, querido. A gente se Obrigado. fala. Então, pessoal, agora vocês são todos meus, todas minhas e meus. Só lembrando que, para quem realmente está engajado em melhorar suas relações, eu criei um canal lá no Telegram, onde todos os dias eu posto alguma percepção que se moveu aqui dentro de mim e que também pode ajudar você a virar uma chave. Também lembrando que o nosso curso encerra hoje as inscrições para quem quer aí pagar com 50% de desconto. As inscrições permanecem abertas até segunda-feira, até meio-dia, mas a partir de amanhã você já terá aí que pagar o preço cheio. Então, se você quer vir com a gente, vem aí nessa turma que começa segunda-feira às 18 horas, tá bom?
E a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou fazer uma meditação com vocês da criança ferida, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e respirem profundamente e se percebam no aqui e agora. E agora eu vou convidar você que faça uma viagem no tempo. Vá lá para a época que você era criança. E olhe para você, criança. Eu não sei qual foi a idade, mas olhe para uma idade onde aconteceu algo. Algo que marcou a sua vida, que até hoje você não esqueceu. Algo que talvez esteja te prendendo. Algo no qual você esteja presa, a sua criança ainda permanece presa. E por conta desse acontecimento, ainda existe uma parte sua que está infantil, que permanece criança, que permanece na dor. Olhe para esse momento. Olhe para essa criança. Olhe para a sua criança. Quando ela estiver no seu campo de visão, chegue perto da sua criança e diga para ela assim: querida criança, tudo já passou. Agora você está seguro, segura. Eu vim lá do futuro te buscar. E agora imagine que você pega na mão dessa criança, da sua criança, e vai trazendo ela para o aqui e agora. E agora, integrado a sua criança com o seu adulto, você observa como é que fica o seu coração, como é que fica o seu corpo, como é que você se sente. E agora, você estando integrado com a sua criança, olha para o passado, mostra o passado para a criança e diz assim: olha só, tudo foi como precisava ser. O papai e a mamãe fizeram o melhor que eles deram conta. Eles não sabiam fazer de outro jeito. Então você mostra para a criança e junto com ela, vocês podem fazer um movimento de reverência ao papai e à mamãe. Por tudo que foi, por tudo que eles conseguiram fazer. E tendo feito esse movimento de reverência ao papai e à mamãe, você se vira para o futuro. E agora, mais completo, você dá alguns passos adiante, rumo ao futuro, de uma forma diferente agora, de uma forma mais alegre, de uma forma mais ampla. E siga, fique nesse movimento de caminhar para o futuro, conectado também a tudo que houve, mas não no sentido de dor, mas de saber que você é fruto daquela história e que aquilo também serviu para te fortalecer. Respira profundamente. E quando você estiver pronto, abra os seus olhos. E volte para o presente. Agora, com a sua criança dentro do seu coração. Uma criança mais feliz. E você, um adulto mais completo. Ok? Então eu agradeço a cada um que ficou aí até o final. Agradeço mais uma vez ao Paulo por ter disponibilizado esse tempo conosco. E amanhã, ó, faltam 28 segundos para acabar essa live. Um beijo no coração de cada um. E amanhã nós teremos uma nova live às 20h22 com outro tema, que eu ainda não sei qual é, mas vai chegar. Ok? Fiquem com Deus!
Até mais.